Superfícies de nível são o equivalente para funções que dependem de mais do que duas variáveis das curvas de nível que nós já vimos noutro vídeo antes. E, portanto, é isso que está dito aqui. Se tiveres uma função que depende de três variáveis, x, y, z, e, portanto, precisaria de um referencial quadridimensional para poder ser representada graficamente, e isso não pode ser feito. Fixando o valor de w, por exemplo, se fizermos aqui w igual a 2, nós obtemos o quê? Obtemos uma relação entre três variáveis, x, y, z, e, portanto, obtemos uma superfície. E para cada constante que substituamos no nosso w, as superfícies obtidas desta forma chamam-se superfícies de nível. Por exemplo, as superfícies de nível desta função, que aqui está, elas são todas as superfícies que se podem escrever desta forma. Portanto, se tivermos k pertencente a R mais 0, podes ver que são esferas de centro na origem e raio k. Portanto, são esferas com o mesmo centro, concêntricas. Esse centro é a origem e o raio não é k, é a raiz de k. Raiz de k. Se tivermos aqui k, o raio, a raiz deste k é o raio. Aqui temos casos de k igual a 0. K igual a 0 obtemos apenas um ponto. Se pusermos aqui no nosso k 0, a única maneira de satisfazer esta igualdade é pôr as três coordenadas 0. E, portanto, a origem, as coordenadas da origem são as únicas que satisfazem uma igualdade deste tipo. Costuma-se chamar a isto, com o k0, a esta igualdade, uma esfera degenerada. No fundo, é um ponto apenas, é o que está aqui posto. Para k igual a 1, temos uma esfera de centro na origem e raio 1, que é esta mais clara que aqui está. E para k igual a 2, uma esfera de centro na origem e raio raiz de 2. Portanto, qualquer uma destas três superfícies é uma superfície de nível da função inicialmente dada. O vetor gradiente tem uma propriedade muito importante que ele é perpendicular às curvas de nível e às superfícies de nível nos pontos onde é calculado. E isto significa que se tivermos uma função de duas variáveis, o vetor gradiente de z, ou gradiente de f, é f' de x, f' de y, calculados nos pontos onde queiramos que este cálculo seja feito. E, portanto, nesse ponto, o vetor gradiente, que é um vetor que está no plano xy, é um vetor perpendicular às curvas de nível da função que aqui está. Como nós vimos num vídeo anterior, por exemplo, se eu aqui no z fixar 2 e calcular o vetor gradiente no ponto 0, 0, então ele é perpendicular a esta curva no ponto 0, 0. E isto também é verdade para as superfícies de nível. Como exemplos, vamos ver aqui os seguintes exercícios. Antes de arranjar aqui um bocado de espaço, deixar isto limpo. E o primeiro exercício é o seguinte. Considera uma semisfera dada por esta equação, que aqui está. Podes ver que esta equação se pode retirar, obter desta, que eu aqui estou a pôr. E, portanto, nós temos... Esta é uma esfera de centro na origem, raio 2. E o que nós temos aqui é a semisfera positiva nesta equação.
E as curvas de nível que temos aqui são circunferências, substituindo o z por um parâmetro k, e quadrando os dois membros e escrevendo a equação resultante desta forma, nós obtemos circunferências de centro na origem e cujo raio depende do valor de k que a gente aqui ponha, sendo que o k não pode passar 2, está entre 0 e 2, não pode ter sinal menos, porque ele não pode ter sinal menos, dado que nós temos vindo desta igualdade aqui. Se fizermos o k igual a raiz de 2, temos, substituindo aqui, obtemos esta igualdade que aqui está, e finalmente esta, e identificamos uma circunferência de centro na origem e raio raiz de 2. Essa circunferência contém o ponto x1, y-1, como pode-se facilmente ver substituindo x por 1 e y por menos 1 e vendo que a igualdade fica válida. E o vetor gradiente da função z no ponto 1, 1, ou seja, o vetor gradiente desta função no ponto 1, 1, ele está calculado aqui. Primeiro, ele é constituído, tem por coordenadas a derivada parcial em ordem a x e a derivada parcial em ordem a y. A derivada parcial em ordem a x está calculada aqui. Derivamos parcialmente em ordem a x a expressão para z. A expressão de z é esta, que aqui está. Nós derivamos em ordem a x, portanto, consideramos o y constante. Temos a derivada de uma potência de expoente 2. Podes parar o vídeo e ver que, confirmar que o resultado final é este para z'. Se quisermos calcular agora z' no ponto x1, y-1, substituímos 1 menos 1 aqui e podes confirmar que o valor que z' no ponto 1 menos 1 tem é este. A derivada parcial em ordem a y é a mesma que esta, a mesma forma substituindo x por y. Para que substituir x por y desta para esta, obtens automaticamente z' de y e pode-se calcular assim porque, como vês na função inicial, na fórmula para a função z, nós não alteramos a fórmula se trocarmos aqui os papéis de x com y. Portanto, podemos dizer que a função z é simétrica formalmente simétrica relativamente a x e y. E, portanto, podemos usar isso para tirar da derivada z' de x automaticamente z' de y, e calculada no ponto 1 menos 1 dá mais 1 sobre raiz de 2. E, portanto, o gradiente da função no ponto 1 menos 1 é este, que aqui está. Este vetor pode ser escrito desta forma: uma constante 1 sobre raiz de 2 vezes o vetor com coordenadas menos 1, 1. E agora, se traçarmos a curva de nível da função que contém o ponto 1 menos 1, e repara que a curva de nível, neste caso, que aqui está, como já tínhamos visto que as curvas são circunferências, portanto, a curva de nível que obtemos é esta, que aqui está. Substituímos o k por raiz de 2. Podes ver que esta circunferência contém o ponto 1 menos 1, que está aqui, e o vetor 1 sobre raiz de 2 menos 1, 1, aplicado neste ponto, fica com a direção e sentido que aqui está, e, portanto, podes ver que ele é perpendicular à curva de nível no ponto onde é calculado, que é este aqui. Era este aspecto que queria salientar com este exercício. Outro exercício que vamos ver aqui e que é muito parecido com
exercícios que nós fizemos nas nossas aulas, é o seguinte: nós queremos obter um vetor perpendicular a esta reta. Então, passamos todos os termos para o primeiro membro e chamamos ao primeiro membro Z. Temos aqui um Z de x, y. Okay? E se observares a função que aqui está, ela é uma função nas variáveis, é uma superfície, portanto, porque temos aqui uma igualdade que envolve as variáveis x, y e z. Mais concretamente, esta superfície é um plano. E, portanto, se nós agora colocarmos aqui o z igual a 0, obtemos esta igualdade que aqui está. E esta igualdade, como foi obtida fixando z, é uma curva de nível do plano dado. E, portanto, se nós calcularmos o gradiente desta função que aqui está, nós devemos obter um vetor perpendicular à curva de nível e, portanto, esta é uma maneira de encontrarmos uma direção perpendicular à direção da reta. Então, calculamos o vetor gradiente de z, a derivada de z parcial em ordem a x é menos 3, a derivada de z parcial em ordem a y é 1, e, portanto, o vetor gradiente é o vetor menos 3, 1. E, desenhando a equação da reta, que, repito, é uma curva de nível do plano, nós obtemos, verificamos que o vetor gradiente z tem uma direção perpendicular à direção da reta dada. Pondo cá agora o plano, portanto, se imaginares o eixo, nesta figura, o eixo dos z's perpendicular ao teu ecrã, a sair para cima, supõe. Pondo o plano, colocando o gráfico do plano na nossa figura, que é o que podes ver aqui, podes reparar na reta, que é esta, que aqui está. Agora já temos o eixo dos z's, temos o nosso plano e o vetor gradiente está aqui. E visto de outro ângulo, rodando a figura para este lado, para aqui, tu vês que o vetor gradiente é perpendicular à reta e indica, estando nós no ponto 1 menos 1, que é onde ele foi achado, ele indica a direção tal que indica a direção e indica o sentido que nos permite ter a variação máxima se nós, estando nesse ponto e encarando o nosso plano como se fosse o nosso teto, nos deslocarmos na direção e sentido dele. Podes ver que se estivermos no ponto 1, x1, y menos 1, que é um ponto... não é isto? x1, y menos 1 é um ponto... O x é o vermelho, o y é o verde, 1 menos 1 fica aqui. A direção deste vetor indica a direção em que a altura sobe mais rápido a partir deste ponto. Portanto, é essa a informação que o vetor gradiente dá. Claro que se o vetor gradiente indica a direção e sentido do máximo aumento de z, a partir do ponto onde é calculado, genericamente a partir de um ponto x0, y0, então o vetor simétrico dele, menos gradiente de z, indica a direção e sentido de máxima diminuição de z. Portanto, se nós aqui, nesta figura, em vez de virmos no sentido que o vetor indica, formos no sentido oposto, digamos que a altura decresce o máximo que pode, o máximo possível a partir deste ponto.